Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, parece simples na superfície, mas que na verdade é super complexo e gera um debate danado: a unidade de Deus. A gente vai dar uma olhada num texto teológico bem específico que defende que só existe um jeito certo de entender essa ideia. Então, para começar, vamos direto ao ponto, né? O texto que a gente está analisando já abre com a pergunta que não quer calar. Afinal, o que significa dizer que Deus é um? Parece uma pergunta boba, né? Mas, como a gente vai ver, o autor desse texto argumenta que a resposta, ela não é nada óbvia. E olha só, aqui já vem o pulo do gato de todo o argumento. Para esse texto, a unidade de Deus se divide em duas partes. Primeiro, a unicidade de pessoa. Isso quer dizer que existe só uma pessoa, um ser supremo que manda em tudo. E segundo, a unidade de caráter, que significa que a natureza dele é uma coisa só, sem divisão. É super importante a gente ter essas duas ideias em mente porque elas são a base para tudo que vem pela frente. Beleza. Então, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende melhor o que é essa unidade de Deus. Depois, vamos ver o argumento bíblico e o argumento lógico que o texto usa. Em seguida, a gente coloca isso no contexto do monoteísmo e seus opostos. Passa para uma crítica às teologias e, por fim, chega na resposta final que a nossa fonte apresenta. Bora lá? Ok, vamos começar pela definição, então. O que o texto defende é que essa ideia da unidade de Deus vai muito além de só falar do número um, sabe? A ideia principal é que ele não é só único, mas também coeso, completo, não tem divisões na sua natureza, na sua personalidade. É uma coisa só, inteira. Certo. Agora, como é que o texto defende essa ideia? Bom, o principal argumento, a base de tudo, segundo a nossa fonte, vem direto da Bíblia. E o que impressiona logo de cara é a quantidade de referências. Sério, o autor não pega um versículo aqui e outro ali, não. Ele traz uma lista enorme para mostrar que essa mensagem de um Deus único não é um detalhe, mas sim um tema central que se repete o tempo todo na Bíblia. E esse aqui é um dos exemplos mais claros que o texto usa. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bem direto, né? A fonte usa essa passagem para deixar claro, sem margem para dúvida, a ideia de que só existe um soberano. É uma declaração chave para todo o argumento. Aqui temos outra citação super importante. O foco do texto aqui é na exclusividade. Quando diz senão um só, o autor interpreta isso como uma forma bem direta de negar que possam existir vários deuses. É um ou nenhum outro. E não para por aí. Além dessas frases bem diretas, o autor também junta vários versículos que usam palavras como único e nenhum outro. A lógica por trás disso, segundo ele, é bem simples. Essa linguagem toda, que sempre aponta para a exclusividade, só reforça ainda mais essa ideia da unidade de Deus. Beleza, agora o texto muda um pouco de rumo. Depois de construir toda essa base bíblica, ele parte para argumentos lógicos. A ideia aqui é defender que a unidade de Deus não é só uma questão de fé, mas que faz sentido. É uma questão de razão também. Então, o texto apresenta três provas lógicas principais. A primeira é sobre os atributos infinitos de Deus. Pensa bem, se um ser é infinito, por definição não pode existir outro igual, né? Só cabe um. A segunda prova é a unidade da natureza. O argumento é que um universo todo organizado e unificado aponta para um Criador só. E a terceira é mais psicológica, a de que nós, seres humanos, temos uma necessidade natural de ter uma única lealdade suprema, um foco principal. Ok, com esses argumentos na mesa, tanto os bíblicos quanto os lógicos, a nossa fonte agora abre o zoom, sabe, para colocar essa discussão num contexto maior, olhando para o cenário das religiões no mundo. E aí entra o conceito de monoteísmo, claro, a crença em um Deus só. O texto identifica o judaísmo, o islamismo e o cristianismo como as grandes religiões monoteístas. Só que, e aqui tem um porém importante, o autor argumenta que mesmo dentro delas, nem todo mundo interpreta essa unidade do jeito que ele considera correto. E para deixar o contraste bem nítido, a fonte define o que seria o oposto direto, o politeísmo, a crença em vários deuses. Fazer isso é uma estratégia, claro. Serve para posicionar o monoteísmo não só como uma crença entre outras, mas como a verdade em oposição ao que o texto vai chamar de erro. E agora que a coisa fica mais específica e, digamos, controversa. Porque o autor pega aquela definição de unidade que ele estabeleceu lá no começo e usa ela para criticar de forma bem direta outras doutrinas dentro do próprio cristianismo. O primeiro alvo dessa crítica é o trinitarianismo. É importante notar como a fonte o define, tá? Para o texto, é a crença de que Deus é um em essência.
mas existe como três pessoas distintas. Guardem essa definição, porque ela é a chave para entender a crítica que vem logo em seguida. E aqui vem o golpe. A fonte argumenta que essa visão, de três pessoas, simplesmente perverte a simples unidade de Deus. A palavra forte mesmo. A ideia do autor é que, mesmo que se fale em uma só essência, a noção de três pessoas já quebra o que ele entende como a verdade bíblica, uma unidade que tem que ser simples e absoluta. Depois o texto fala do triteísmo. E o que seria isso? A crença de que existem três deuses, totalmente distintos, ou três essências divinas separadas. Basicamente, o texto apresenta isso como uma versão ainda mais clara de politeísmo, só que dentro do cristianismo. E por último, a gente tem o monarquianismo. O texto descreve essa visão como a crença de que Deus, Jesus e o Espírito Santo são uma coisa só, tanto em pessoa quanto em essência. Ou seja, não existiria uma distinção de pessoas de verdade, seriam só modos diferentes ou manifestações do mesmo e único Deus. Essa tabela aqui resume tudo de forma bem clara. Na visão da fonte, o trinitarianismo erra porque divide a pessoa de Deus em três. O triteísmo erra em dobro, porque divide a essência e a pessoa. E o monarquianismo, apesar de defender a unidade, erra porque apaga as distinções que o autor acredita que a Bíblia faz. No fim das contas, o veredito para as três é o mesmo. Todas são falsas. Certo. Então, depois de criticar e rejeitar todas essas teorias, fica a pergunta: qual é a visão correta, então, segundo essa fonte? É isso que a gente vai ver agora. A parte final do texto revela qual é a posição que o autor defende como sendo a única doutrina verdadeira. E aqui está a resposta, os pilares do que o texto chama de ensinamento correto. Primeiro, existe um só Deus, o Pai. Ele é um em essência e também em pessoa. Simples assim. Segundo, Jesus é o Filho de Deus, mas não é o próprio Deus. Ele é uma entidade separada. Terceiro, apesar disso, Jesus é a pessoa mais exaltada do universo, logo abaixo de Deus. E por último, o Espírito Santo não é uma pessoa, mas sim o poder de Deus em ação, uma força impessoal. E, só para não restar nenhuma dúvida, o autor martela esse ponto. A conclusão dele é taxativa. Todas as outras teorias estão erradas, falsas. Para ele, não existe essa de diferentes caminhos que levam à mesma verdade. Na visão dele, só a posição que ele defende está alinhada com o que a Bíblia e a lógica dizem. E a gente termina com essa pergunta no ar, né? Como é que uma crença que parece tão fundamental, a de que Deus é um, pode acabar gerando tantas interpretações tão diferentes e às vezes tão conflitantes? Fica aí a reflexão sobre a natureza da fé, da interpretação e da própria doutrina.